eu poderia falar, inclusive, mais da experiência que eu sinto no consulado, dos empresários inversionistas, que praticamente nós recebemos entre 3 a 4 empresários por semana, com intenções de ir para o Paraguai. No ano passado, aproximadamente umas 30, 40 empresas se instalaram no Paraguai, e a maioria deles, inclusive, quando vem ao consulado, já tem uma certa noção como eles vão começar e já são empresários já estabelecidos, vocês já sabem exatamente o que querem. O Paraguai, o que oferece praticamente mais hoje em dia, e podemos sentir que os empresários já vão com essa ideia, inclusive, e está aumentando muito, como já falou aqui nosso querido amigo, a parte da maquila. Temos a maquila, que é a parte de inversões, que inclusive oferece, ou seja, excelentes condições, com um imposto apenas de 1% que se paga no Paraguai, mas com as condições que tem que produzir, ou seja, 60% pode ser extra-zona e 40% obrigatoriamente tem que ser utilizado no Paraguai, que é matéria-prima, mão de obra e toda a parte de inversões que estão aí. Então, mas com a condição que isso não pode ser, os produtos industrializados não podem ser vendidos no Paraguai. Poderia ser uma exceção de 10%, mas aí no caso, inclusive, eles têm que utilizar, pagar os impostos correspondentes. Com a situação hoje difícil que praticamente está a maioria das empresas, que inclusive quando vejo isso, eu pergunto por que eles estão indo para o Paraguai, eles me falam, inclusive, poxa vida, eu não pensava faz 2 anos ou 3 anos nem sair do país. São empresas, às vezes, tradicionais, empresas que têm 50, 60 anos. Então, eu falei, não, tudo bem, eu vejo as vantagens que estão oferecendo, que é a energia elétrica, a mão de obra, que chega até 30 anos, que são mão de obra nova, inclusive, aí temos os cursos, qualquer coisa, inclusive, eles recebem também, inclusive, educação justamente para as empresas, mas mesmo assim, eu falo, muitas vezes, poxa, mas qual é o problema? Porque existem, na parte textil, por exemplo, que a maioria das empresas que estão indo para o Paraguai, que passam pelo consulado, se dedica mais à parte textil. Então, tem excelentes funcionários aqui, inclusive paraguaios, que vieram aqui, mas com a crise estão voltando outra vez para o Paraguai. Então, eu inclusive falo, mas eu acho que não tem maiores problemas nas áreas específicas que já conhecem o trabalho, mas mesmo assim pode-se levar, inclusive, um gerente geral que fica por 6 meses e se dá o treinamento necessário com essa mão de obra jovem que nós temos lá. Mas o que mais, inclusive, eles estão vendo justamente é as vantagens que estão oferecendo. Como falei, é mais a maquila. E por que a maquila? Como falei, é 60% a 40%. E eles têm que exportar. E qual é o país que mais interessa para os empresários continuando com a relação com o Brasil? É o Brasil. Inclusive, para ter uma ideia, a mesma Fiesp, inclusive, como falou meu amigo Paulo Bessa, inclusive, como é que uma Fiesp, o que eu pergunto para eles, promove, inclusive, ou seja, o Paraguai para inversões? Não tem lógica, às vezes, né? Porque, como falo, poxa, uma federação das indústrias deveria promover indústrias paraguaias para virem aqui aumentar. Mas a ideia, inclusive, quando eu falo para eles, eu falei, ao começo, o princípio era levar parte da empresa brasileira para o Paraguai, industrializar lá e trazer de volta e terminar o produto industrializado aqui. Isso vai baratear o produto. Mas hoje já não é tanto assim. Hoje as empresas brasileiras, inclusive, estão indo para o Paraguai diretamente. Então, hoje, se vamos falar, inclusive, como falou muito bem, da China, por exemplo. Eu recebi, inclusive, um consórcio de empresas brasileiras que tinham, inclusive, empresas na China. E falaram, poxa vida, nós fizemos um joint venture, nos associamos com uma empresa lá. E, ao começo, tudo bem, mas depois, por causa da distância, na China existem diversas categorias, A, B, C, D, os produtos. Hoje, os chineses já não são os chineses que eram antigamente. Hoje, o preço já não é esse preço que era faz 10 anos atrás. Então, falou, poxa vida, eu estou aqui, quando eu falo para eles, inclusive assim também, mas você vai tão longe, você tem o frete, a distância,
E hoje aqui no Paraguai você está praticamente a 1h45 de distância, ou seja, é praticamente como se estivesse no Brasil. Então essas empresas, lógico, quando já estão vindo ao consulado, já têm toda essa noção. O que nós praticamente mais orientamos eles é qual é a ideia deles, se é a parte da maquila ou a Lei 6090. As duas empresas, como eu falo, inclusive, eles dão essas vantagens de inversões. A matéria-prima, que eles podem importar praticamente livremente, e tem um mercado, como eu falo, realmente aberto do Mercosul. Quando faz 10 anos atrás, que nós tínhamos que correr atrás de inversões, eu lembro muito bem, eu tenho muitos anos de carreira, e nós tínhamos que procurar sempre inversões, mas era difícil conseguir inversões nessa época. Hoje não. Hoje eles procuram ou o país, ou o Paraguai, ou o consulado, no caso, para fazer inversões no Paraguai. Ou seja, como falei, hoje o interesse está aí, e o brasileiro parece, não é só brasileiro, inclusive também fora do país, parece que descobriram o Paraguai. Economicamente o Paraguai está excelente. Então, eu acredito que temos que ver essa relação comercial. E quando falamos, inclusive, de São Paulo, nós tivemos uma reunião semana passada com aproximadamente 30 empresas no consulado, e veio, inclusive, o ministro de Indústria e Comércio. Então, uma das vantagens, não é uma das vantagens, a energia elétrica, a mão de obra, a parte social, um país que não é burocrático, ou seja, realmente se resolve facilmente, inclusive, as coisas. Temos a parte, como eu falo, das indústrias que são textis, que são a parte diversas, autopeças, que vão também muitos, a parte de plástico, a parte de eletromecânicas. Então, hoje estamos tendo um Paraguai realmente diferente, um Paraguai moderno, com muita facilidade, oferecimento, e um país com muita confiança. É um país que eu acredito que hoje realmente é um país na qual todo mundo já está vendo hoje com olhos diferentes, não é esse Paraguai que tinha antigamente. Então, eu acredito que essas são as palavras que eu poderia dar, porque o resto acho que já foi falado tudo dos produtos, das exportações da energia elétrica. E, como eu falo, acho que seria bom quem não foi para o Paraguai, inclusive, conhecer um pouco o país, e vamos ver a diferença que é o Paraguai de antigamente com o Paraguai de hoje. É um Paraguai moderno. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. A gente teria ainda uns 15, 20 minutos para possíveis perguntas dos presentes.